Oi, pessoal, eu sou a Binava e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu diagnóstico de autismo e TDAH. Como outubro é o mês da conscientização do autismo seletivo, eu resolvi compartilhar a minha história aqui com vocês. Recentemente, no início desse ano, eu recebi meu diagnóstico de autismo e eu pensei em compartilhar aqui para ajudar a trazer mais conscientização ao autismo, principalmente em mulheres, que é muito negligenciado, principalmente nível 1, que é o meu caso, que é considerado autismo leve, porque ele passa meio que despercebido por grande parte da infância, às vezes da adolescência, né? Tem muitas mulheres com autismo leve que descobrem apenas depois de ter filho, ou como no meu caso, de passar por luto e trauma. O autismo leve ainda não é muito conhecido. Geralmente, quando a gente fala de autismo, as pessoas pensam nos casos que são mais severos, que é aquele autismo que a gente vê nos filmes, nos seriados, né? Que geralmente são casos meio que extraordinários. Mas o autismo ele é um espectro muito grande, que ele se apresenta de várias formas e cada pessoa, cada autista é diferente uma de outra, apesar de a gente ter os critérios para o diagnóstico, todos temos, né, para receber o diagnóstico. No entanto, eles podem se apresentar de formas diferentes. Eu pensei em compartilhar um pouco, né, até porque a arte, a pintura, o desenho é o hiperfoco de muitas pessoas no espectro. Então, acho que se eu puder ajudar alguém a se entender melhor, eu acho que será bem legal. E principalmente porque boa parte das pessoas com autismo nível 1 só vai descobrir depois de passar por alguma grande mudança de vida, por traumas, por luto, que foi o meu caso. Às vezes esse não é o melhor cenário para se descobrir, eu sei por mim mesma, na verdade, assim. Eu comecei a desconfiar que eu poderia ter em 2017, que eu comecei a observar traços, que eu comecei a ler sobre a síndrome de Asperger, e eu me identifiquei muito. Até fiz um teste na internet, que é o Asp Quiz. O meu resultado deu alto, que foi 138. E mesmo assim, por naquela época não ter muito, principalmente em português, vídeos sobre mulheres falando do autismo nível 1, né, que era conhecida como síndrome de Asperger, eu achei que eu poderia não estar dentro, principalmente porque tem uns aspectos que eu achei que eu não me enquadrava, mas que eu percebi que eu me enquadrava sim, eu só não sabia. Principalmente porque a gente não se vê falar, né? Eu comecei a observar mais meus aspectos gravando esses vídeos pro YouTube. Quando eu percebi que eu tinha muita dificuldade para ficar olhando para a câmera para falar, eu olho para os lados. Quando eu preciso pensar, quando eu vou falar pensando, eu olho para os lados assim. E eu não tinha reparado nisso antes. E não tinha reparado em várias estereotipias que eu tenho também, e outras que eu já tinha reparado que eu não sabia que eram estereotipias. Como o fato de eu ficar estalando meus dedos o tempo todo. Não só os dedos, mas outras partes do corpo também, como o pescoço, a coluna, os dedos do pé. E de acordo com a minha neuropsicóloga que fez o diagnóstico, eu faço isso de forma obsessiva. E essa é a diferença entre pessoas que estalam dentro, que estão dentro do espectro e pessoas que não estão dentro do espectro. Geralmente, as pessoas que estão dentro do espectro, elas fazem de uma forma constante e que recentemente eu descobri que isso é uma forma obsessiva de fazer algo. E
eu quero compartilhar principalmente, como eu disse, porque se alguém já estiver desconfiando, como eu desconfiei, procurar ajuda, sabe? O quanto antes. Não esperar algo traumático acontecer para precisar procurar ajuda, porque se torna muito mais difícil, né? Então eu pensei em falar um pouquinho de alguns aspectos que eu tenho que me levaram a chegar num diagnóstico. O autismo é algo que precisa estar presente desde a infância. Ele não é algo que, porque a pessoa passou por um trauma, vai desenvolver autismo, mas que, como no meu caso, ajuda a perceber que está dentro do espectro. Por quê? Porque muitas questões que eu tinha desde a minha infância e minha vida, que eu já tinha reparado, pioram, né? Os sintomas, eles aumentam muito. Então, por exemplo, eu tenho transtorno do processamento sensorial, a hipersensibilidade a várias questões, e que eu já tinha percebido que eu tinha a audição mais sensível que outras pessoas ao meu redor, que as pessoas da minha família, mas eu realmente não sabia, por exemplo, quando o pessoal da minha família assistia televisão, eu sempre ficava incomodada com o volume, então eu sempre pedia para eles baixarem o volume. Às vezes eu ficava até estressada e falava, gente, vocês estão ficando surdos, isso está muito alto. Ou eu brigava com meu irmão, porque ele escutava música muito alta e aquilo, assim, me incomodava demais. E só que o que eu, assim, me incomodava, mas não incomodava meus pais, por exemplo. Outras coisas que eu fui percebendo, assim, que tinha muitos barulhos que me incomodavam, mas que não incomodavam as pessoas que estavam ao meu redor. Por exemplo, onde eu morava, em Londrina, há uns meses atrás, tinha muito barulho de jet ski do lago. E aquele barulho, assim, parecia que me deixava louca. Eu ficava muito irritada. E eu sempre fui uma pessoa quieta, eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer coisas meio que sozinha, como, por exemplo, desenhar, ler. E eu sempre gostei de silêncio para fazer essas coisas, assim. Ou eu coloco uma música, mas o barulho do jet ski, mesmo com a música, ficava lá no fundo, me incomodando. Mas até então era algo que me irritava, mas era suportável. Eu conseguia viver com aquilo, apesar de já usar esse tampão no ouvido, né? Que nem eu tô usando aqui, eu cortei ele, então não dá pra ver direito. Eu já usava isso pra dormir desde 2012, porque eu sempre tive o sono muito leve. Então, tipo, era algo que me incomodava, mas era algo que eu conseguia conviver mesmo que um pouco estressada com isso. E depois que meu pai faleceu, isso aumentou muito, muito mesmo, assim, a ponto de se tornar insuportável, de eu não conseguir mais fazer coisas que eu conseguia antes, como andar em ruas movimentadas sozinha, ou ir no mercado sozinha. Isso é uma coisa que está sendo muito difícil para mim, porque eu nunca tive problema de fazer essas coisas sozinhas antes. E isso é algo que tá me afetando demais. Eu tô tendo que fazer tratamento terapêutico e psiquiátrico e tá melhorando. Hoje hoje eu já percebo que os ruídos não me incomodam tanto, não dói tanto que nem doía alguns meses atrás. Então eu tô tendo que mudar algumas coisas na minha vida, principalmente de alimentação.
eu tô cortando os laticínios e o glúten, que aparentemente é algo que piora muito esses sintomas. E que eu vi relatos de várias pessoas, minha terapeuta falou que eu preciso cortar imediatamente. E várias outras pessoas no espectro comentando que quando cortaram, melhoraram. As mães têm um canal que eu gosto muito que se chama Coming Home to Autism, que é uma mãe que tem uma criança que está no espectro. E ela comentou que com 2 anos ele parou de falar, ele parou de olhar nos olhos, e ela ficou meio que devastada e começou a pesquisar e estudar sobre autismo e tal. E passou um tempo depois, ela cortou, ela ajustou a alimentação da família, né? Ela fala que ela tirou o glúten, os laticínios, e em questão de 2 semanas o menino melhorou muito desses sintomas. E ele voltou a olhar nos olhos, e ele voltou a falar. E parece que é algo que ajuda muito cortar esse tipo de alimentação. Então eu tô tentando fazer isso, apesar de ser super difícil, porque eu fui criada à base de farinha de trigo e queijos. Então eu percebi que já começou a diminuir a questão sensorial, apesar de ainda me incomodar muito, ainda doer, não é tão insuportável que nem estava sendo uns meses atrás. Outra questão que eu tenho, que eu sempre tive, que agora tá bem melhor, é a questão da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E quando eu era criança, eu tinha situações onde eu não conseguia falar com pessoas estranhas, com muitas pessoas me olhando. Eu simplesmente não conseguia falar. E eu achava que isso era apenas timidez, porque minha vida inteira me falaram que eu era uma pessoa tímida, uma pessoa quieta. Chegava pessoas estranhas e eu não falava. E foi isso. Eu passei minha vida achando que isso era questão de ser muito tímida. E hoje, estudando sobre autismo, eu descobri que tem um termo um termo para isso, que é o mutismo seletivo, que eu venho estudando um pouco sobre isso e é muito confuso as informações. Alguns pesquisadores e autores, eles ligam o mutismo seletivo à síndrome de Asperger, enquanto outros dizem que não precisa estar dentro do espectro autista, dentro do espectro do autismo, para ter um mutismo seletivo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, o autismo leve, né, autismo nível 1 em meninas é tão pouco pesquisado, tem tão pouca informação no momento, que talvez seja, não sei, é o meu caso, né, é o meu caso. E, aparentemente, quando você se torna adulto, o termo muda para fobia social. Então é algo que me afetou muito, principalmente na época da escola, que afetava muito as minhas notas, pelo fato de eu não conseguir apresentar trabalhos. E eu não sei o que acontece, parece que dá um tilt no cérebro, que simplesmente não consigo falar. E eu não consigo falar e dá branco, total. Eu esqueço o que eu estudei, eu esqueço o que era para falar. Isso é uma forma de ansiedade, né? Então, sobre a questão do mutismo seletivo, o que eu acho interessante de falar agora, principalmente nesse mês de outubro, que é
o mês da conscientização, é que muitas famílias, as pessoas, os membros da família não percebem que as crianças podem ter isso. Porque geralmente ela vai ter isso só com pessoas estranhas, ou só em ambiente onde ela não se sente confortável. Então, fora de casa, né? Quando elas estão longe dos pais. Por exemplo, na minha casa, acho que nunca meus pais perceberam que eu tinha isso. Sempre foi algo que eu tive, essa questão eu tive enquanto eu estava na escola, ou quando eu estava em ambiente com pessoas diferentes que eu não conhecia, que não era aquele ambiente que era confortável para mim. No meu diagnóstico que eu recebi da neuropsicóloga, não tem o termo de mutismo seletivo, tem o termo de ansiedade social, que é a minha dificuldade de estar em lugares onde tem muitas pessoas, né? E às vezes até lugares assim, onde eu tô entre amigos. Se chega pessoas diferentes que eu às vezes não me deixam confortável, que eu não me sinto confortável perto deles, eu mudo totalmente. Vários amigos meus já me falaram isso. Que às vezes eu fico assim quieta e eu não consigo interagir em grupos. E para eu conseguir interagir em grupos, o que eu consigo, às vezes, geralmente é quando o grupo são de pessoas assim onde eu me sinto muito confortável perto deles, onde são pessoas que têm pensamentos parecidos com o meu. E às vezes também é alguma pessoa que talvez eu não me sinta confortável com ela. Então, às vezes, eu demoro para me sentir confortável com uma pessoa, para começar a conversar com ela. Outra questão que eu tenho também, e que muitas pessoas no espectro têm, é a dificuldade de olhar nos olhos. Eu não tenho dificuldade de olhar nos olhos da minha família, dos meus parentes, de amigos que eu me sinto confortável, mas eu tenho, sim, dificuldade de olhar nos olhos de muitas pessoas. Não só de olhar nos olhos, mas de toques, de cumprimentar as pessoas, certas pessoas, de dar abraço em algumas pessoas. Eu me sinto muito desconfortável. E tem pessoas que eu adoro abraçar. Adoro. Tipo, tem muitas pessoas que eu gosto de abraçar, que eu gosto do toque, Depende do toque, tem alguns toques que por causa do transtorno sensorial, também é difícil pra mim. Então, às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu não consigo olhar nos olhos, aí eu fico olhando na testa, no nariz, no cabelo, na boca, no que tá atrás da pessoa. E isso é uma coisa que também me trouxe alguns momentos muito inconvenientes, onde o fato de eu estar olhando para a pessoa falar e olhando na boca dela, alguns homens achavam que eu estava a fim de ficar com eles e eles vieram tentar me beijar. E daí, o que tá acontecendo, né? E nós, no espectro, a gente tem uma certa dificuldade de entender certas convenções sociais. Então, por muitos anos eu não entendia por que isso estava acontecendo, o que isso acontecia comigo. E daí depois eu descobri que olhar nos lábios da pessoa enquanto ela fala quer dizer que você está afim dela, né? Pois é, demorei para descobrir isso. O que mais? Estereotipias. Estereotipias é algo que também está dentro do diagnóstico, que são movimentos repetitivos. E eu tive muitos deles. Mexer nas mãos é uma das estereotipias que eu tenho. Principalmente ficar estalando os dedos o tempo todo. E tem algumas coisas que eu percebo que eu faço em certos momentos. Por exemplo, se eu tô pensando, eu fico com a mão assim. Ou assim. Tem várias outras. As estereotipias foi uma das coisas que eu comecei a perceber em mim mesma e que eu comecei a desconfiar que eu poderia estar dentro do espectro. Que foi a questão, tipo, de quando eu tô esperando eu ficar fazendo isso na mão. E geralmente eu fico com a mão baixada fazendo isso, assim, de uma forma bem discreta. Quando eu tô
perto de outras pessoas. Teve algumas vezes, depois de brigar com alguém, de ter crises de raiva, onde eu ia pro meu quarto e eu ficava chorando de raiva e eu pegava o travesseiro, abraçava o travesseiro e eu não percebi o que eu tava fazendo, mas como eu pegava o relance do espelho, eu via que eu estava fazendo esse movimento de balançar. E daí eu olhava e eu falava, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu falei, cara, isso é coisa de autista, né? E daí eu ficava, tipo, várias vezes eu me peguei fazendo coisas que eu falava, cara, eu tô meio autista hoje. E eu sei que isso é um termo que muitas pessoas que estão dentro do espectro falam que não gostam de ouvir. Mas eu acho que se alguma pessoa, como eu, pensa isso de vez em quando, eu tô meio autista hoje, presta atenção. Presta atenção porque você pode realmente estar dentro do espectro e ainda não saber. As estereotipias, elas vão mudando de acordo com a idade, principalmente quando a gente é criança e a nossa mãe fica, ah, menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo, ai, que feio, por que você tá fazendo isso? Ou os amigos falam, nossa, que nojo, o que você tá fazendo? Quando eu comia ponta de lápis, gente. E daí você começa a mudar, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu comia muita as pontas do lápis. Tanto a ponta da frente, o grafite, ou do lápis de cor, como a bundinha que tem a madeira. Isso tem um termo que se chama síndrome de pica. Feio esse nome, né? Pica em inglês. Que é quando a pessoa ou a criança, ela come coisas que não são comidas de verdade. Isso é uma coisa que acontece muito dentro do espectro. Então é uma coisa para vocês perceberem também, né? Se vocês faziam isso, fazem, ou se os filhos de vocês fazem isso. Eu vou falar mais isso no próximo vídeo, onde eu vou falar dos meus aspectos quando era criança, porque eles mudam de acordo com a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e se desenvolvendo. Mas na adolescência eu comia muito a bundinha do lápis, ou a ponta, a tampa da caneta. E eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, uma amiga minha falou pra mim, nossa, que nojo que você tá fazendo isso. E daí eu parei. E eu também roía unhas quando eu era criança. E a minha mãe pegava muito no meu pé, a questão de eu roer unha. Eu lembro que uma vez ela até passou uns negócios que tinham um gosto horrível. E que foi que fez eu parar de roer unha, mas aí eu parei de roer unha e eu comecei a estalar os dedos, né? Geralmente a gente troca uma estereotipia pela outra. E o hiperfoco, gente. Hiperfoco é uma coisa que está muito relacionado às pessoas as pessoas no espectro autista, mas também no TDAH, que é hiperfocar em algum assunto e em alguma atividade. E o principal aspecto disso é ficar muitas horas fazendo uma atividade e ter dificuldade de sair daquela atividade, de fazer transição para uma nova atividade. Isso é algo que pode gerar crises, né? Isso é uma coisa que eu comecei a observar nos meus relacionamentos também, antes de eu receber o diagnóstico e de começar a pensar que eu estava no espectro. Por que eu ficava tão irritada quando alguém me interrompia em algo que eu estava concentrado. E eu percebo assim que, por mim, pelo fato de eu ter TDAH, eu tenho muita dificuldade de iniciar uma atividade. Eu preciso me preparar, às vezes leva até dias essa preparação, às vezes semanas, onde eu fico me preparando para iniciar. E daí quando eu tiro aquele dia para fazer aquilo, eu falo, não, hoje eu vou fazer, eu já preparei tudo e eu vou fazer isso hoje. E eu quero começar e eu quero fluir nisso. E eu consigo ficar, gente, muitas horas em atividade. Cara, eu já fiquei 20 horas
focada numa atividade, assim. Para vocês terem noção, eu li os livros do Harry Potter do 1 ao 4, iniciando numa quinta-feira de tarde e eu terminei no domingo à noite, né? Então eu li 4 livros em 4 dias e o quarto livro, para quem já viu, ele é bem grossinho, né? Então, assim, eu consigo ficar muitas horas numa atividade e se alguém me interrompe, às vezes eu fico muito irritada, assim. E essa foi uma das questões também que eu comecei a suspeitar que eu poderia estar dentro do espectro. E eu acho que esse vídeo já está longo o suficiente. Eu tô pensando em fazer algumas sequências de vídeos para esse canal falando sobre o autismo, mas eu não quero focar esse canal todo para autismo. Eu não quero sair do foco das pinturas, né, e da arte, que eu sinto que é o que eu preciso realmente fazer. Só que também essa questão me atrapalhou muito nesse último ano. Não só essa questão, né, foram várias questões. Mas o fato de eu ter hiperfocado em tentar me entender melhor, tentar entender como o autismo funciona na minha vida, como que ele me afeta, e o TDAH também. E assim, eu achei que o diagnóstico para mim foi muito bom, porque eu comecei a me entender melhor. Foi uma forma de autoconhecimento muito profunda, assim. Eu comecei a entender dificuldades que eu tive minha vida inteira, desde a minha infância. Dificuldades que eu tenho, né? O TDAH principalmente me traz muita dificuldade de eu conseguir executar as coisas, né? A disfunção executiva, que é algo que é muito comum para as pessoas que têm TDAH e autismo também. Então eu comecei a me entender melhor e para mim foi muito importante saber que eu tenho esses transtornos, né? Gente, eu acho horrível essa palavra transtorno. Se a gente traduzir literalmente do inglês, é desordem, né? Eu acho que desordem é uma palavra que é menos pesada. Mas enfim, pra mim foi importante saber disso, porque foi uma forma de autoconhecimento muito grande. Eu tô me entendendo muito melhor, eu tô entendendo como eu funciono e eu tô me permitindo a respeitar meus limites. E principalmente não me culpar tanto por não conseguir fazer tanta coisa que nem muitas mulheres da minha idade conseguem. Não ficar me cobrando tanto para tentar ser igual a outras mulheres. A gente que tá no espectro, a gente tem muitas dificuldades, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque esse vídeo já está muito longo. E acho que é isso. Se você ficou até aqui, gratidão. Muito obrigada pelo seu interesse sobre o assunto. Eu acho que é um assunto que realmente precisa ser mais falado e mais compartilhado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o meu aspecto que eu demonstrava quando era criança e que passou despercebido. Hoje em dia já se entende bem mais sobre o autismo em meninas no nível 1, né? Mas nos anos 80 e 90, né? Eu sou dos anos 80. Não se era falado sobre isso, então acredito que tem muitas mulheres no espectro que não estão diagnosticadas, que não sabem que essas dificuldades que elas têm pode ter um nome, né? Pode ser explicado. E é isso. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.